Vamos começar nosso estudo de hoje. Hoje é dia 8 de setembro de 2019. Vamos então ao número 403 do Cantor Cristão. Vamos ver se a gente consegue cantar. Fechou? Bom, vamos, não para, hein? Não você continua, se eu não vou lembrar. 1, 2, 3. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de luz em todo o céu, Jesus bendito, Salvador, é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus e doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Última estrofe. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Já que a gente consegue cantar outro? 3:22 dá? 3:22. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Famosos hinos do Cantor Cristão. Show, Cíntia? Então vamos. 1, 2, 3. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder.
Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me otorgou, sim me valerá. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Bom, dois tá bom. No nosso trabalho aqui na região de Jundiaí, nós vamos estudar hoje, começar um grupo de lições que foi escrita pelo pastor J. Donald Rossi, que já faleceu. E é esse grupo de doutrinas. Alguém consegue ler, Cíntia? Não. A doutrina da salvação. A doutrina da salvação. E também eu vou fazer os estudos a nível de seminário, depois gravado, separado. Bom, a lição nossa de hoje é a número 1. Tem bastante lições e eu pretendo fazer todas. Então, a lição 1 e 2 é a depravação total e hereditária. Aqui vai até 21, mas pode ter algumas aqui que eu pule e não faça. Mas tem 21 lições que ele escreveu e que a gente vai utilizar, chamada doutrina da salvação. Lição número 1, doutrina da salvação. Lição 1, a depravação total e hereditária. Hereditária por quê? Por que hereditária? Porque passa de pai para filho. E quem que é nosso pai? Adão, né? Adão é nosso pai espiritual, que nos transmitiu. Pode falar, viu? Nós somos tudo aqui. Fazer colocações, fazer um estudo de culto dominical. Então, Adão é que passou essa hereditariedade para nós. Se o Adão tivesse vivido sem pecar, nós estaríamos sem pecado também. Não precisávamos estudar isso nem fazer nada. Bom, doutrina da Romanos 1, leitura básica. Bem aquele texto que eu falei para você ler, Romanos 1. A depravação total, quer dizer, não há, quando fala de depravação total, quer dizer, não há nada de bom no homem. É isso que está dizendo, nós somos tendenciosos a pecar e sempre está pecando. Romanos 1, cada um vai ler um versículo até de 18, é isso? Até o 32. O pecado e a condenação. Eu começo e aí assim por diante. Versículo 18.
Romanos 1. O pecado é condenação. Na verdade, as Bíblias não têm esses títulos aí. Se foi organizado para... E a Bíblia nem era escrita dessa forma. Era escrita correta, não tinha versículo, não tinha nada. Era um texto corrido. Isso aconteceu a partir de 1400, que um cardeal, então ele começou a traduzir, a colocar capítulos no Antigo Testamento, cardeal Róstios. E depois, em 1500, o Novo Testamento, e aí foi a divisão de versículos, e como nós temos hoje. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, sendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Semelhantemente, também o homem, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Miseráveis, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de ódios que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também como sentem as que as fazem. Esse texto é o texto-chave desse estudo. E o versículo 28 diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, as pessoas não se importam de conhecer a Deus. Assim Deus entregou um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm. Então o homem está entregue a fazer o que ele acha que é certo, só que também ele vai ter que pagar por isso, sofrer as consequências. Versículo 32 diz: os quais conhecendo a justiça é o que é certo de Deus, e eles sabem que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também consentem com os que fazem. Então é o que hoje diz que tudo é normal. Paulo escreveu isso no início do século, da nossa era cristã, e hoje tudo é normal, mas não é assim. Isso é o sentimento que o homem recebeu de Adão como herança do pecado. Texto-chave: todos se extraviaram
Romanos 3:12. Texto-chave. Diz assim: todos se extraviaram, todos foram por um caminho errado, e juntamente se fizeram inúteis para Deus, né? Não há quem faça o bem, não há um só. Todas as pessoas se extraviaram. Então não há quem faça o bem. Não há quem se salve por si mesmo. A palavra depravação, que talvez venha para o português no sentido depravação, depravado, é uma pessoa imoral. Mas depravação não quer dizer isso. Quer dizer que você está entregue a um sentimento que você não consegue ver Deus se não for pela sua palavra. Esse é o sentido de depravação aqui. Total, porque o homem é um grande debate entre calvinista e arminiano, que nós não somos nenhum dos dois, mas quando fala de depravação total é que o homem não tem condições de achar Deus por si mesmo. O arminiano diz que o homem vai até certo ponto e o dia que ele quer se arrepender, ele se arrepende. Então não é essa questão, não. Introdução. Esta doutrina quer dizer estudo, conjunto de versículos, constitui a base da salvação. O objetivo é o estado pecaminoso no qual a humanidade se encontra desde a hora de sua queda no jardim do Éden e a sua consequente total incapacidade de providenciar sua própria salvação. É isso que é a palavra depravação. Nenhum de nós que estamos aqui consegue produzir a própria salvação. O que é isso? Eu não posso sozinho me salvar. É isso que ele está dizendo aqui. Então, por isso convinha que Jesus morresse e que alguém pregue, e aí então a pessoa passa a poder ter o conhecimento da salvação, que vai constituir em chamada de conversão, que é fé, arrependimento e fé. A pessoa converte dessa maneira. O que ele está falando aqui é que o homem por si só, a mulher ou o jovem, ele não consegue produzir sua salvação por si só. Ele consegue salvar depois que ele ouve, depois que ele entende e depois que ele toma uma decisão, que chama-se fé e arrependimento. Continuando o texto aqui. A sua própria salvação e restauração. Através dessa doutrina, procuraremos demonstrar que o homem é uma criatura falida. Ele não consegue produzir nada de bem. No último versículo, nós vamos falar isso. Ele aprova tudo que é errado. O qual não possui em si mesmo a capacidade para produzir algum meio pelo qual ele possa merecer e ganhar aceitação diante de Deus. Através deste estudo, poderemos ver a necessidade bíblica da salvação pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Alguém leu 8? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pode ler, Lucinete. 10, Não. Porque Não, então só. Então aqui nós temos um texto, pela graça. Quando fala graça aqui, é o meio que Deus propôs, salvação. A salvação ela compõe-se de arrependimento e fé, ou fé e arrependimento. Arrependimento, você vê que você está produzindo coisa errada, e fé, você crê em Jesus. Número 1.
O que a doutrina não significa, o que não é. Está invertido aqui, mas é o que não é esta doutrina. Pode ler. Isso. Ao afirmarmos que o homem é totalmente depravado, como resultado da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, não queremos dizer com isso que cada pessoa é tão ruim quanto possa vir a ficar. Nem queremos dizer que todos os homens são igualmente viciados, igualmente ruins. Nem todos atingem o mesmo grau de crueldade, vícios, impureza, sadismo, etc. Nem tampouco significa essa doutrina que os homens são incapazes de sentimentos humanos nobres. Ele está dizendo aqui que há diferenciação de uma pessoa para outra. Uns são mais ruins, vamos dizer assim. Outros são melhores, mas isso na questão moral, social, não na espiritual. Na espiritual a tendência é cada vez mais pessoas ficarem ruins. Mas o homem, socialmente falando, existem pessoas boas. Ele está falando que a doutrina não é isso que ela está dizendo. Ela vai, no ponto 2, vai mostrar o que significa. 2. O que significa a doutrina, ou esse ensinamento? Diz o seguinte: só uma gota de veneno colocada dentro de um copo d'água contamina a sua totalidade. Quer dizer, não precisa colocar 1 litro de veneno ou um copo de veneno para matar. Uma gota só, e assim é um pecado. Essa contaminação, porém, poderá aumentar-se acrescentando mais veneno. Juntamente a isso, o que queremos dizer através da doutrina da depravação hereditária? Cada indivíduo pode piorar ou melhorar quanto ao seu comportamento, mas não deixa de ser contaminado pelo pecado em todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Examinemos alguns trechos bíblicos que provam a sua ruína total. Então, agora ele vai começar a falar na questão espiritual, que a doutrina da depravação ensina. Que espiritualmente nós somos mortos. E que o homem também é composto de 3 partes aqui. Número 1. No espírito. A primeira parte que se compõe a pessoa. No espírito, na alma e no corpo. Ele veio de cima para baixo. A parte central lá é bem mais íntima para a parte externa, que é o corpo. 1. No espírito. O espírito humano se define pelas suas 3 funções: consciência, intuição e comunhão. Então, biblicamente, uma pessoa se compõe dessas 3 partes. Quando o homem pecou, ou seja, Adão, ele ficou separado da vida de Deus. Efésios 4, 18. Quem achar, leia. Efésios 4, 18. O homem ficou separado da vida de Deus. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, esse entenebrecido aqui, no seu entendimento, ele ficou separado. O seu entendimento de Deus foi cortado, separado da vida de Deus pela a palavra ignorância, que também no português é pelo conhecimento que há neles, pela dureza do seu coração. E a dureza é porque a pessoa ouve a Bíblia e ela não quer fazer o que a Bíblia ensina. Isso é o que a Bíblia chama de dureza de coração. Toda vez que você lê a Bíblia
e você vê um versículo que ele está mandando você fazer uma coisa, você não faz, ou pelo menos tenta, então é dureza de coração. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, quando aqui Paulo está falando que vivificou, ou seja, a pessoa teve vida de novo. Vivificar é de ter vida novamente. Mas ela estava morta em pecados e ofensas. Então, desde que uma pessoa nasce até o momento que ela conhece a Bíblia e o que tem que fazer, ela está morta. Ela pode ter vida de novo, como esse versículo fala, vivificou. Quando o homem pecou, na apostila, ele ficou separado da vida de Deus, Efésios 4:18 e Efésios 2:1. E privado da comunhão do Espírito de Deus com o Espírito dele. Daí o homem se entregou à adoração de deuses falsos, Romanos 1, que nós já lemos, de 21 a 23, deuses falsos, e uma vida totalmente pervertida. Romanos 1, quando ele trata desse assunto, 1, 23 e 21 e 23, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificado como Deus, nem lhe deram graça, antes seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 23 se refere a deuses, quer dizer, as pessoas elas acham a forma de adorar a Deus através de deuses feitos por elas. Isso vem desde o Egito, Império Babilônico, grego, romano, vem se ensinando às pessoas que ela tem que adorar através de um Deus. E esses deuses, que o versículo 24, 23 fala, ele leva quase todo esse versículo 23, do versículo 24 ao 32, ou ao 31, vamos dizer assim, todos os deuses levam as pessoas a fazer essas coisas. Tanto os gregos, os deuses egípcios, os medos, os persas, os babilônicos, os gregos e os romanos. Eles aprovam essas práticas que os versículos para baixo falam aqui. Desde sacrifícios humanos até outras coisas. Baal, por exemplo, era um deus que o povo de Israel ficou muito envolvido com os filisteus, que eles adoravam Baal, e que em certas ocasiões, além de prostituição e muitas outras coisas, eles tinham que oferecer seus próprios filhos ou pessoas em sacrifício vivo ao deus Baal. Baal era uma estátua, eles colocavam fogo atrás, aquecia, colocava a criança lá e ela morria queimada, como um sacrifício. Então por isso que Deus reprova aqui essa situação. E o que está falando aqui no versículo 23. Continuando na nossa lição. Sua consciência, a parte intelectual nossa, ficou contaminada. Tito 1:15. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Não entendeu? Pode tossir, pode falar. Não está. Tito 1, versículo 15. Fala que a consciência do homem, ou seja, sua parte intelectual lá, ela ficou então contaminada. Não só o corpo. É isso que ele está querendo mostrar aqui. Tito 1, 15. Quem achar pode ler. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é pura para os contaminados e infiéis.
Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então aqui ele fala de duas coisas: o entendimento é o conhecimento e a consciência. Algumas pessoas falam assim: vamos seguir a consciência. Se a consciência está contaminada, todo o corpo ficará contaminado. Por isso é necessário que a pessoa possa conhecer Deus. Então a consciência pode ficar. Deu tempo limite de gravação. Deu tempo limite de gravação. 130 minutos. Começa de novo. Então as pessoas, elas podem ter a consciência novamente contaminada. Então, se seguir a consciência, vai seguir errado. Então, por isso é necessário seguir a Bíblia. Continuando. E, consequentemente, Deus os entregou às consciências de seus corações, à imundícia, Romanos 1:24, precisamos lá que nós já lemos, e os abandonou às paixões infames, Romanos 1:26, e Efésios 4:19. Efésios nós não lemos ainda. Vamos lá em Efésios. Deus nos entregou, deixa a pessoa a situação que ela quer viver. Por isso a Bíblia fala que Deus não força ninguém. Quem achou pode ler. 4:19. Efésios 4:19. Os pais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Então as pessoas cometem impureza pela sua consciência, pela sua maneira de viver, pelaquilo que elas acham que é certo. Só assim é que se explica o grau da imundícia a qual o homem chegou, ou seja, de estado. Nós podemos ver hoje tudo que é errado, as pessoas têm tentado se converter em certo. Errado diante de Deus, não errado diante dos homens. Muitas sociedades estão lutando hoje por certas coisas que eles não têm, que as pessoas querem incutir. Eu tenho acompanhado hoje, setembro, ano de 2019, os americanos. Eles têm lutado contra certas práticas que aqui no Brasil já é natural, mas que lá ainda não tem, que é a questão do homossexualismo, de todas as práticas pecaminosas que o Partido Democrata lá quer implantar, e que eles não têm esse costume ainda. Fazem, mas não é comum. Eles querem que se torne as coisas comuns, é essa a questão. O homem, Deus, ele dá a liberdade, mas as nações hoje, elas querem que se tornem comum, ou seja, que todo mundo aceite. Chegou. A consciência constantemente reprimida deixa de funcionar, e o homem é entregue a uma mentalidade reprovada. Romanos 1:28. Então ela vai se acumulando de certas coisas, porque é natural. Romanos 1:28 diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Essa é uma pessoa, por exemplo, ela ouve a palavra de Deus, ela ouve a mensagem, ela ouve os estudos, ela ouve que ela precisa viver conforme a Bíblia ensina, e ela vai ouvindo. É como esse versículo diz, ela não se importa de ter conhecimento de Deus. Assim Deus entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Então, se você está aqui hoje, você ouve a Bíblia, sabe que tem que fazer certo, faça. Porque a tendência, Deus, ele não vai te reprimir para não fazer. Ele deixa em seu sentimento e você vai pagar por isso lá na frente. Porque ele vai um dia julgar.
2. Então nós vimos aqui o espírito, a doutrina da depravação, ou seja, a pecaminosidade total que vem da consciência. Agora na alma, a alma consiste em emoções. Então aqui, quando a Bíblia fala em corpo, alma e espírito, nós já vimos o espírito fala de consciência, ficou mais pausável aqui. A alma, segundo o autor aqui, ela consiste em emoções, inteligência e vontade. E são esses 3 sentimentos que compõem a alma. A alma e o espírito não é a mesma coisa. Alguém tentou explicar essas 3 coisas aqui como uma bola de futebol, por exemplo, ou uma bola de futebol americano, que o autor era americano. Diz ele que a parte externa da bola é como se fosse o nosso corpo. Só que essa bola não é composta só pela parte de fora. Ela é composta de uma outra parte por dentro, que é para segurar o ar. E ele tentou explicar isso, que essa segunda camada é como se representasse a alma, com essas funções que ele fala aqui, que é emoção, inteligência e vontade. E ele fala que a terceira parte da bola, ele está falando de uma bola de futebol americano, mas pode usar uma bola de futebol brasileiro também, porque a terceira parte de dentro ela retém o ar, que representa o espírito, e que ninguém vê. A inteligência nossa está no nosso cérebro, na parte de dentro do couro cabeludo, que coberta pelo crânio, lá está o cérebro. E o espírito seria dentro do cérebro, a parte mais íntima da pessoa. Uma explicação rude. Continuando o texto. O entendimento do homem ficou completamente obscurecido aí. E ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Você leu nos meus pensamentos. 1 Coríntios 2,14. Veja, o entendimento, se a alma é a parte inteligente e de vontade, a parte que faz você saber e a vontade de fazer, isso é alma, não espírito. Espírito é o vento, aquele lá que ninguém vê, ninguém pega, e é que relaciona-se com Deus, porque Deus é espírito. 1 Coríntios 2,14. Então, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Por isso que a gente prega, às vezes, fala, é muito difícil de pessoas se converterem. Não é fácil, porque ela não larga o mundo. 2,14. Quem achou pode ler. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o que nós podemos compreender é que nós estamos lendo aqui da Bíblia, não é? Para mim é fácil entender, para outro também, mas para outro pode não estar entendendo nada. Por quê? Porque é uma coisa espiritual. Então ela precisa primeiro o que? Aceitar. Por isso os judeus não entendiam. Lá pode ir. Então os judeus eles não entendiam. Só não demora. Eles não entendiam o que Jesus estava fazendo. Por quê? Porque era uma coisa espiritual. Jesus não estava fazendo só uma coisa material, mas ele estava fazendo também uma coisa espiritual. E isso fez com que muitos, ou a maioria dos judeus, não compreendessem o plano que Jesus estava fazendo. E nós falamos, ensinamos, lemos, e muitas vezes quando nós também nos envolvemos muito com o mundo, deixamos de frequentar a igreja, deixamos de ouvir os cultos,
nós também passamos a ver essas coisas por esses lados. Não, você começa a não entender. Por quê? Porque a alma, ela é inteligente e ela tem vontade. Romanos 1, 21, 22, nós já lemos. Romanos 3 e 11, não. Romanos 3 e 11, não. Quem achar Romanos 3 e 11 pode ler. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Não, Romanos 3 e 11. 3 e 11. Romanos só tem Coríntios. Romanos 3 e 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então esse versículo, ele está falando aqui que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus por si mesmo. Então isso é o que ele chamou lá de depravação total. Se um homem, ele nascer, ninguém nunca pregar para ele, ele não vai encontrar por si Deus. Para ele encontrar Deus, alguém tem que pregar para ele. Assim que é. Deus chamou, ele vem chamando pessoa, a pessoa chama a outra, a pessoa prega para outra, e assim que funciona. E é assim que a pessoa se converte e encontra Deus. Efésios 4, 18 e 19, nós já lemos 2 versículos que falam que as pessoas estão entregues ao sentimento da sua consciência espiritual, que cada vez mais se afasta dele. E Efésios 2 e 3, que esse capítulo mostra que as pessoas estavam mortas porque eles foram vivificados. E se foi vivificada porque, no versículo 1, e vosificou estando vós mortos em ofensas e pecados, fazendo bem o que queria. E o 3, entre os quais todos nós também antes, a palavra antes de conhecer Deus, conhecer a Bíblia, conhecer o que se prega, andávamos em que nós andávamos? Ele vai explicar aqui, nos desejos da nossa carne. Cada pessoa na sua geração anda de acordo com aquilo que se ensina naquela geração, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e eram por natureza filho da ira, como outros também. Então cada geração foca-se em uma coisa, mas tudo isso faz com que a pessoa ela está fora da vida com Deus. Continuando. Quanto às suas emoções, você está falando de alma, está falando de emoção, de inteligência e de vontade. E espírito fala de consciência. O homem, no seu estado natural, não tem capacidade para amar a Deus. De emoções, a principal emoção das pessoas é amar, mas elas amar a Deus não amam. E isso a gente pode ver de amar a Deus. João 5,42. Vou falar de novo. Os judeus não conseguiram entender o que Jesus fazia. João 5,42. Não entendia o que Jesus fazia. Porque a sua consciência e o seu espírito estavam obscurecidos. Quem achou pode ler. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Então a pessoa, é o que ele fala aqui, pela alma, que trata da emoção, inteligência e vontade, por si a pessoa não tem o amor de Deus. Que fala assim, vocês não têm, está falando para um grupo de pessoas, vocês não têm o amor de Deus. Porque se tivesse o amor de Deus, saberia que eu vim aqui para salvar. E quanto à sua vontade, está escravizada pelos desejos da natureza carnal. Efésios 2 e 3. Então veja, a emoção e a inteligência não levam a pessoa a sentir o amor de Deus. As pessoas nascem e morrem e não aceitam Jesus, não reconhecem o sacrifício dele e nem todo o plano de Deus. E Efésios fala que elas estão escravizadas pelos desejos do pecado. O desejo, quando nós amamos a Deus,
o ideal é você estar mais focado em aprender a Bíblia, as lições, aquilo que o espiritual. Quando nós estamos mais focados em outras coisas, o amor está meio frio, ou não tem amor nenhum. Hoje nós podemos ser sufocados por muitas coisas, internet, Facebook, WhatsApp, trabalho, muitas coisas que fazem com que a pessoa não, simplesmente ela se envolve com aquilo. E isso é amor frio. Precisa reativar esse negócio. Terceira parte, no corpo. A morte física é resultado da queda do homem. Romanos 5,12. Então a morte que ele está dizendo aí, porque no começo os homens viviam muito tempo, quase 1000 anos. E a morte ela retardou, ela diminuiu a vida das pessoas justamente por isso. Por causa do pecado. Então Deus ele fez um Adão eterno. Depois os primeiros homens começaram a desenvolver o pecado. Aí ficou 1000 anos, eles viviam por essas partes. Aí Deus, depois que ele trouxe o dilúvio, ele falou que as gerações não viveriam mais que 70, 80, 100 anos. Noé ainda viveu 120 anos, né? Após isso. Então a morte é o resultado. Romanos 5,12 diz o que? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então eu posso entender nesse versículo que se Adão não tivesse pecado, não haveria morte. E pelo pecado a morte. No momento que a Eva pecou e o Adão pecou, então eles já ali morreram, tanto espiritual como fisicamente. Eles já assinaram um outro termo. E a morte passou a todos os homens. É a depravação aqui. Não adianta querer falar que você não é pecador. Não. Se você morre, você é pecador. Aí você precisa definir o que você vai querer para a sua vida eterna. O corpo se chama o homem exterior na Bíblia. E se corrompe dia a dia. 2 Coríntios 4,16. Então nem sempre chamado de morte na Bíblia, mas Paulo usou um outro termo aqui chamando de o homem exterior. Então se o homem exterior é o corpo, o homem interior é o espírito. 2 Coríntios 4,16. Pode ler quem achar. Por isso não resplandecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, nós temos aí uma guerra interior, Paulo fala aqui. Por quê? Porque o exterior, ele quer fazer as coisas externas. O interior, ele luta para fazer as coisas internas, que é a Bíblia. Então, uma guerra. Muitas vezes nós somos vencidos pelo interior, mas se nós cremos em Cristo, sabemos que podemos pedir perdão e não ficar envolvido com as coisas do dia a dia ou dos erros que cometemos. O nosso adversário, quando você comete um erro, ele fica martelando naquele erro que é para você ficar parado ali e não sair do lugar. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Pecou, temos um advogado, esquece daquilo e vai para frente. Não entendeu, Cíntia? Não entendeu a pergunta. O que você não entendeu? Ele está falando aqui. O corpo se chama o homem exterior. O exterior é o que nós vemos para fora. Aniversário. O quê? Aniversário. Adversário. Aniversário. Adversário, tchau. Entendeu? Aniversário. Não, estou precisando fazer um exame de audição.
Todos os sinais de velhice e da morte são prova visível de que o homem é uma criatura caída. Então, se você vai ficando mais velho, isso mostra, segundo esse estudo, que a pessoa está cada vez indo para a destruição. Só não vai se ele conhecer Cristo. O último trecho aí. O homem, portanto, está estragado em todo o seu ser. Aí nós vamos vendo isso cada dia acontecer. Guerras, rumor de guerras. As pessoas cada dia não se preocupam com os outros, só consigo mesmo. Então isso é um sinal que o fim está próximo. Há textos que mostram isso. Isaías escreve este estado, Isaías 1, 5 e 6. E isso Isaías escreveu esse texto dele 750 anos antes de Jesus nascer. E nós estamos 2000 anos depois de Jesus, então 2700 anos praticamente depois, e o estrago é maior ainda. 1, 5 e 6. Por que serias ainda castigado, se mais vos rebeliaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nela coisa sã, senão feridas e inchaço, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então está falando que os judeus estavam nessa época contaminados de tal forma que eles não conseguiam saber que existia Deus. Enganamos nós hoje achando que as pessoas conhecem Deus. Não conhecem. Paulo também afirma que a depravação é universal, ou seja, está a todo mundo. Não é só para o judeu, não é só aqui, não havendo uma única exceção. Romanos 3, 10, 12. Nós já lemos esse texto aqui, que fala daquele, não há Deus, não há quem busca Deus, não há... Romanos 3, 10 a 12 fala sobre esse assunto. Então vamos lá. Romanos, é importante que se lê a Bíblia, vamos pular Romanos 3, vamos ler cada um versículo. Vou começar. 3:10 diz assim. Então tudo bem, começa. Como está escrito, não há um justo, nem sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Então aqui ele está dizendo que nós somos depravados. Ou seja, não temos nada de Deus em nós. Precisamos, e é Cristo que faz essa religação. Salmos 14, 1 e 3. Lá no Velho Testamento vai mais uma vez comprovar que as pessoas não conseguem buscar Deus por si mesmo. Diz assim: disse o nécio no seu coração. Nécio é a pessoa sem conhecimento. Não há Deus. Tem-se corrompido, faz-se abominável as suas obras, não há ninguém que faça o bem. 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Qual foi a resposta? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer. Então, nós precisamos voltar para Deus. Deus olha do céu e vê o povo completamente longe de si, fazendo suas abominações. Salmo 53, 1 a 3. Também fala que mesmo esse Salmo 51 aqui
fala que mesmo nós, 53, o ímpio nega a existência de Deus. 1-3. Diz-se honesto no seu coração. Igualmente o Salmo 14. Não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Ou seja, iniquidade é pecados, coisas que Deus não aprova. A Bíblia não enumera, ela chama de pecados, desejos. Isso é pecado. E aqui chama de iniquidades. Não há ninguém que faça o bem. Então a Bíblia não fica falando assim, a internet é pecado. Não, ela chama de desejos, iniquidades, pecados. E aí engloba-se tudo aquilo que se afasta as pessoas de Deus. 2. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente fizeram inimigos. Não há que faça o bem, não há sequer. Então, mais uma vez, esse texto aqui fala: as pessoas não buscam a Deus. Por isso é importante a gente buscar a Deus. Deus, ele quer que o cristão, aquele que crê em Cristo, procure aproximar de Deus, procure ter uma vida de leitura da Bíblia, procure evangelizar, procure envolver-se na igreja, procure se promover o reino de Deus. São essas coisas que Deus espera que nós buscamos depois que nós entendemos que Jesus veio para salvar toda essa morte eterna. Eclesiastes 8:11. Ainda no Antigo Testamento, falando Eclesiastes 8, versículo 11. Opa, tá errado. 8 e 11, não tem. Tem sim. Tem dividido aqui na minha Bíblia. Quem quer ler? 8:11, Eclesiastes. Porquanto não executa logo juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Então aqui esse versículo é bastante interessante. Se você for analisar, as pessoas acham que Deus ele teria que punir imediatamente, mas ele não faz isso. E muitas vezes passa geração em geração e ele deixa a pessoa fazendo isso. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Houve época que Deus executou, mas ele não é normal, ele deixa você ir fazendo, errando. E aí o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. E aí as pessoas vão cada vez mais dando corda. Você faz um errinho hoje, outro amanhã. Principalmente o cristão, ele vai acostumando a errar. O crente, o não crente, aquele que não tem Jesus, ele já vai fazendo isso como se fosse algo normal. Agora, para o cristão, não. Você se libertou um dia daquelas coisas que eram erradas, pecado, iniquidade, coisas que Deus... E muitas vezes você começa a fazer de novo, e vai fazendo, até que você está vivendo uma vida parecida com o do ímpio. Jeremias 17:9. Vai falar de um íntimo coração aqui também. É interessante que Jeremias aqui nesse texto está falando para os judeus. Então pode acontecer com as pessoas que já creram em Cristo de viver uma vida meio pecaminosa e achar que está vivendo certo. Então você tem que procurar ver. 17:9. Aí o versículo 10 fala o quê? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os fins, e isso para dar a cada um
segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Então ele está dizendo o seguinte: mesmo que ele deixa isso acontecer, não quer dizer que ele não conhece e que ele não vai pedir no futuro alguma coisa sobre isso. Então Deus, ele é justo, ele planejou, ele sabia na sua presciência que Adão ia cair, ele planejou a restauração, só que ele deixou para que as pessoas pudessem escolher quem elas queriam seguir. E nós que somos crentes, não podemos deixar que o nosso coração nos engane. Porque muitas vezes nós somos levados a envolver-se tanto com as coisas do mundo que nós esquecemos que nós somos crentes. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos cristãos. Então isso tem que saber, versículo 10, que eu esquadrinho o coração e provo-os em isto para dar. Quer dizer, um dia Deus vai retribuir a todas as pessoas. Quem creu em Cristo chama-se galardões e boas obras. Quem não creu em Cristo, a gente sabe que é a condenação eterna. Mas ele não vai deixar impune isso. Terminando a nossa leitura aqui, eu acho que nós já lemos todos os versículos, vai ficar alguns aqui. Ele também, como um bom médico espiritual, Jesus, Deus, analisa a totalidade do estrago, da ruína do homem. Romanos 3, 15, 18. Eu posso ler? Onde? Romanos 3, 15 a 18. Pode. Romanos 3, 15 a 18. Aqui fala que Deus, ele analisa a ruína do homem e ele vai propor o remédio. Mas ele falou que o pecado é o veneno. Então Deus propõe o remédio. Quando você vai no hospital envenenado, picado por uma cobra que tem veneno, e ele se propõe então a produzir o soro, que é o remédio que vai neutralizar aquilo que ia te causar a morte. Pode ler. Os seus pés são ligeiros para desaparecer, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então é o estado que as pessoas estão, E Salmo 36 e 1. Pode ler, Lu? Salmo 36 e 1. Então, existe o veneno do pecado, mas Deus promove o meio, o soro, o remédio para neutralizar este veneno. Salmo 36 e 1 também diz alguma coisa. Então todas as pessoas estão envenenadas e elas precisam do soro, que é Jesus. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Não há temor de Deus. Temor é reverência, adoração. Temer a Deus é você olhar na Bíblia e ver o que Ele quer que faça, e quando não faça, eu não temo a Deus. Continuando. O retrato não é nada bonito. Dessas passagens se conclui que a queda do homem é universal e total, atingindo a todas as pessoas de todas as raças e em todas as épocas. Observe-se mais com os seguintes trechos. Romanos 5, 12, 18, 19. Pelo que, como por Romanos 5, 12. O pecado e a graça. O pecado é aquele que chama de o veneno e a graça é o remédio. Meu título é bem melhor que o seu. 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Foi isso que todos pecaram. Isso aí é a destruição. Então, todos estão condenados nesse versículo. No versículo 18.
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aí é o remédio, que é Jesus, né? Quando Jesus morreu na cruz, o remédio estava lançado. Por isso que a Bíblia fala para a gente olhar para aquele versículo que Moisés levantou a serpente no deserto. Todo mundo que era picado, ele não era salvo se ele não fosse lá olhar. Se ele ficasse em casa, ele morria. Então, ele tinha que ir lá, olhar para a serpente de bronze, aí ele era curado. Então aqui todos pecaram, você pecou também. Então o remédio é, você tem que olhar para Jesus e aceitar. Versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, muitos que estão envenenados tomarão o veneno, o remédio, e o remédio é Jesus primeiro. E aí a pessoa é curada do mal da morte. 3,19. De novo no 3, Romanos 3. Romanos 3 e esse Romanos 5 é a chave. Lê assim, você estava lendo esse texto. Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então não é só o judeu que está debaixo da lei, todo mundo seja condenável diante de Deus. Então não está falando só do judeu, está falando de todo mundo aqui. Tem uma parte que vocês não têm aí, mas eu vou ler. O homem, por natureza, se acha debaixo da condenação de Deus, justo e santo. Efésios 2,3 já li. Mas vamos ler de novo, porque eu falei bastante desse texto, que ele... Efésios 2,3, alguém leia, ou um ou outro. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Isso aqui, essa palavra, nos desejos da nossa carne, isso se refere a muitas coisas. Ele é como se eu fizesse uma lista de tudo aquilo que é errado, que Deus não quer. Chama de desejo da carne, senão não caberia escrito aqui. Fazendo a vontade da pessoa. Nunca a vontade da pessoa é a vontade de Deus, dificilmente. E dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como outros também. Ele é filho espiritual do diabo, Efésios 2, 1 a 3. Alguém leu 2 porque nós não lemos aqui. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o que Deus está falando, Paulo está falando aqui, que na nossa terra existe um grupo de pessoas que Deus trabalha com elas e que elas o seguem, e existe um outro dominador que ele mostra um outro caminho melhor, mais fácil, sem as pessoas precisarem fazer nada, para elas seguirem. Enganam as pessoas que elas fazendo isso, elas também serão salvas, mas porque a Bíblia fala que que são filhos da desobediência, porque ou obedece a Deus ou obedece ao príncipe deste mundo, como diz esse versículo. Sendo escravizados e controlados, ele coloca por Satanás através das suas próprias paixões carnais. Então as pessoas são controladas. Olha, é diferente. Ou você é controlado pelo Espírito, ou você é controlado pelo príncipe deste mundo. Não tem como fazer uma coisa só e agradar a Deus e agradar o príncipe do mundo. Não tem. Isso aí, segundo Timóteo 2, 25, 26.
Então as pessoas ou elas são controladas por Deus ou pelo príncipe deste mundo. Então você é controlado por quem? Por quem você é controlado é por onde você vai viver. 1 Timóteo 2, 25 a 26 não tem esse texto, não? 2 Timóteo 2 tem, deixa eu ver se tá no primeiro. É o 25 ou 26? Os dois. Os dois? Instruindo com mansidão os que resistem à palavra de Deus, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então nem todo mundo quer a verdade. Agora eu posso ler. E tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presas. Então veja que o príncipe desse mundo ele prende as pessoas para que elas não conheçam a verdade, não se libertem, chamado de controle aqui. E ele controla pelas paixões. E as religiões, elas controlam as pessoas, que elas não são de Deus, a maior parte das religiões, por formas, desde batismo, a catecismo, a certas coisas, para que elas nunca se libertem e conheçam a verdade. E para finalizar, Romanos 6, 19 a 21. E depois eu vou dar 5 perguntas para vocês responderem, não hoje, para ver se aprenderam o que foi ensinado. Romanos 6, 19 a 21. Romanos 3, aqui Romanos 6 fala de salvação. Romanos 6, 19 a 21. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes o vosso mente para servir a imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora o vosso mente para servir a justa para a santificação. Então aqui nós temos duas coisas. Ou você pode estar servindo a Deus com seus membros, seu corpo, sua mente, sua inteligência, sua educação, tudo que você tem, ou você está servindo ao Deus desse século com tudo que você tem. 21. 20 ou 21? 20. Fiquei como eles servos do pecado, para que estavam vindos da justiça. 21. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então, se você estiver usando não para a santificação as suas obras, o fim é a morte. E o que, como Jeremias falou, o tempo é precioso. Se nós envolvemos nas coisas, todo esse tempo que você ficou envolvido com elas será um tempo perdido. Então, assim nós vamos encerrar essa primeira lição, chamada depravação total e hereditária. Depravação é que não há, todo mundo está envenenado, morto. Todos, total, todas, como nós vimos no versículo, todo mundo. E hereditária porque nós herdamos de Adão, nós somos descendentes, toda a raça humana é descendente de Adão. Então, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus.